e serão todos ensinados por Deus. Todo trabalho no caminho espiritual é direcionado para o desenvolvimento de uma consciência maior do que a do intelecto ou mente humana. No começo, quando não havia consciência do bem ou do mal, o homem vivia na consciência divina. Mas depois do que foi conhecido como a queda do homem, ele tomou para si uma consciência de si mesmo. Ele não era mais consciente da consciência do Pai. Ele agora tinha uma consciência mortal, uma consciência da morte, como todos aqueles que estão sob a crença universal em dois poderes. O objetivo do trabalho no caminho espiritual é trazer o retorno a esse estado divino de consciência. Em alguns casos, a transmissão daquela mente que estava em Cristo Jesus acontece em um indivíduo quando, através de algum ato da graça dentro de si mesmo, o Mestre, e eu não estou falando agora de um homem, eu estou falando do Mestre, a consciência divina, toca o indivíduo e trabalha nele, sem a ajuda de um professor ou de um ensinamento. Paulo, que recebeu sua iluminação 30 anos depois da crucificação, não tinha um professor pessoal para ajudá-lo a trazer a transformação espiritual que aconteceu nele. Seu professor religioso, Gamaliel, era um estudioso com um conhecimento profundo de hebraico e teologia, mas provavelmente com pouca consciência espiritual, e o poder espiritual parece ter estado completamente ausente dele. Então, esse Saulo de Tarso, que estava fora na missão de perseguir e ajudar a matar cristãos, este Saulo, um dos mais altamente educados e treinados eruditos religiosos, mas aparentemente sem um traço espiritual, recebeu sua iluminação de dentro de si mesmo, sem a ajuda de um professor ou de um ensinamento no plano exterior. Paulo deve ter recebido seus ensinamentos e iluminação diretamente do Espírito do próprio Cristo, mas pode bem ser que, por causa de sua identificação com o movimento judaico nos dias do Messias, ele tenha atribuído sua iluminação ao homem Jesus, que deve ter aparecido a ele e lhe ensinado. Também é possível que a consciência de Jesus realmente estivesse lá, como um instrumento dessa iluminação, assim como no caso de João, que alegou ter sido ensinado por Jesus Cristo, e isso 50 anos depois de Jesus ter sido crucificado. Gautama, o Buda, passou de instrutor em instrutor por pelo menos 7 anos, e alguns dizem que foi mais. Ele deve ter absorvido algo de cada um, mas foi só depois que ele partiu e se afastou de todos os professores que ele começou a recorrer aos recursos dentro de si mesmo e teve a experiência de iluminação completa sob a árvore Bodhi. Sem a ajuda de professores ou ensinamentos humanos, esses homens, sem dúvida, receberam sua iluminação através do seu próprio interior, de sua devoção à busca da verdade, e todos estão de acordo que sem essa mente iluminada, o homem é espiritualmente nada, mas com ela ele é espiritualmente tudo. Existem 2 maneiras de receber instruções que levam à iluminação, mas sempre essa instrução envolve um desenvolvimento progressivo, por graus. Um caminho é pela transmissão direta de Deus para a consciência do aluno, o caminho de Gautama, de Jesus, de João e de Paulo. O outro caminho é através de um professor e seu ensino, seja por contato direto ou através de seus escritos. Em ambos os casos, se a instrução é de natureza verdadeiramente espiritual, então é Deus se revelando. Trazer algum grau de desenvolvimento dessa mente que estava também em Cristo Jesus tem sido a atividade de professores por séculos, e seus alunos, através da aprendizagem e aplicação de verdades específicas, além do contato com a consciência do professor, gradualmente vão assumindo a luz espiritual e o poder espiritual, até que eles finalmente alcancem a iluminação definitiva. Ninguém pode obter iluminação espiritual por opção. Se isso fosse possível, provavelmente aqueles com maiores recursos financeiros seriam os primeiros a recebê-la, porque se eles estivessem interessados em encontrar Deus, poderiam procurar um professor espiritual e providenciar para ter dele todas as instruções necessárias até que alcançassem o seu objetivo. Iluminação espiritual, no entanto, não pode ser comprada com dinheiro.
Nenhum professor escolhe um aluno por qualquer razão humana, porque ele tem dinheiro, tempo ou por ser um bom amigo. O professor conhece a consciência do aluno e o conduz e continua observando e esperando os sinais que indicam que há, então, uma preparação não só para receber a graça divina, mas também a capacidade de manter-se nela. A menos que uma pessoa seja uma das poucas capazes de receber a graça sem um professor humano, sem dúvida, chega um momento em que é necessário para ele estar na presença física de um professor. Dizem que, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Mas isso não significa quando o aluno acha que ele está pronto. Não tem qualquer relação com o que o aluno pensa. Isso significa quando o aluno está realmente pronto. Mas como o aluno saberá que está pronto? Quando o professor aparece e bate-lhe no ombro. Até então, um estudante não tem nada a fazer, senão permanecer dentro de si mesmo, aperfeiçoar-se, aceitar qualquer orientação que lhe seja dada, ainda que ele a considere estreita, e então orar para que o seu dia de iluminação chegue. Nesse dia, o professor irá reconhecer antes do aluno, e geralmente o professor é que fica aguardando que o aluno olhe para cima. Chega uma experiência que é chamada na vida humana de amor à primeira vista, e isso é o que acontece quando o professor reconhece o seu aluno e o estudante reconhece seu professor. É possível que às vezes um professor espiritual possa julgar mal a prontidão do aluno. Certo é que Jesus calculou mal a prontidão de cerca de 12 dos seus discípulos, mas ele aceitou aqueles que estavam quase prontos, e ele não se saiu mal com eles. 2 ou 3 deles saíram-se razoavelmente bem, e essa é uma boa porcentagem. Devemos nos lembrar que ele entrou em contato com apenas um limitado número de pessoas, muitas das quais eram ignorantes, analfabetas e certamente não treinadas em assuntos espirituais. Se todos os seus discípulos tivessem sido essênios, provavelmente poderiam ter feito mais do que fizeram, mas eles não eram. É difícil, quase impossível para qualquer professor dizer: "Você está perfeito, você vai atingir a total renúncia do ego." O melhor que um instrutor pode fazer é sentir que um aluno está pronto, mas não necessariamente saber se ele vai cumprir ou vai alcançar as alturas da realização espiritual, e sim que ele mostra todas as qualidades necessárias para a realização. A partir de então, cabe ao aluno poder ou não alcançá-la. Nesse ponto, o professor dá ao aluno tudo o que ele tem para dar, e depois fica com o aluno até o ponto em que ele será capaz de completar a jornada por si mesmo. Nenhum instrutor pode completar essa jornada por um estudante. Ele só pode conduzir o aluno, elevá-lo, trazê-lo para o discernimento e, em um momento específico, quando assim instruído de dentro, conferir a iniciação. A partir de então, o aluno, trabalhando com o professor, pode ir para frente, mas se ele atinge a medida completa nesta vida, é algo que ninguém pode predizer. Dar e receber instrução espiritual é um ato sagrado que deve ser realizado pelo aluno e pelo professor com a máxima dedicação e consagração. Real instrução espiritual começa quando o aluno é capaz de voltar-se para Deus com tal receptividade que ele pode ouvi-lo falar com ele, ou quando o estudante encontrou seu professor ou seu ensino e vem para a presença desse professor ou ensino sem perguntas, sem desejo, senão um único, a revelação da verdade. A atitude apropriada do aluno é sentar-se aos pés do mestre, não com perguntas, mas quase com um pedido. Dê-me uma compreensão de Deus, revela-me a Deus, revele-me a verdade. Conforme o estudante senta em expectativa tranquila, confiança e segurança, o professor é capaz de deixar a palavra de Deus fluir através de sua consciência, e então não é um professor falando, nem um homem nem uma mulher, mas o próprio Espírito de Deus. No Oriente, esse tipo de ensinamento era conhecido há muito, longos séculos antes da era cristã. Nesse sistema, existe um professor espiritual que atingiu alguma medida de sabedoria espiritual, alguns mais e alguns menos.
os quais, sentado em silêncio em sua caverna, em sua montanha ou retiro, ou pela margem do rio, gradualmente atraem aqueles indivíduos que sentem-se atraídos por ele. Esses, então, tornam-se seu corpo discente. Eles vão sentar-se em volta do professor, voltar dia após dia para uma sessão, e às vezes permanecem por 2, 3 ou 4 noites e dias, ou por anos, dormindo ao ar livre se necessário, até que alguma medida de luz comece a amanhecer em sua consciência. Há outros professores na Índia que fundaram ashrams ou estabeleceram pequenos templos ou locais de culto, onde os estudantes podem chegar até eles, levados por um impulso interior. Não há publicidade, é claro, e nem há qualquer contato com os alunos. As pessoas às vezes viajam milhares de quilômetros apenas para passar uma semana ou 2 num esquema particular. Alguns alunos vêm e permanecem com o professor por muitos anos, porque hoje, apesar do rádio e da televisão, há pessoas, particularmente no Oriente, que sabem que a verdade não pode ser transmitida ou absorvida em um fim de semana movimentado. Portanto, é perfeitamente normal e natural passar de 3 a 7 ou mais anos com seu instrutor. Quando o aluno entra na presença de um professor espiritual, se ele orou sinceramente para ser levado ao seu instrutor ou ensinamento, ele estará na presença de quem tem pouco conhecimento para dar, mas diante daquele que, por causa de suas horas de meditação e por ter alcançado a união consciente com Deus, será de tal transparência que o Espírito derramar-se-á através dele em palavras, pensamentos ou em completo silêncio. De qualquer forma, a instrução é dada. Se o aluno for receptivo, ele receberá a comunicação. Então o trabalho é principalmente a meditação, com ocasionais relatos da verdade do professor, que o aluno pode usar em suas meditações, até atingir um grau de consciência de algumas dessas verdades. Se a mente do aluno está em um estado de questionamento e disputa, se ele duvida ou ainda não reconhece o seu professor, ele não pode aceitar a instrução espiritual dele. A verdade só pode ser recebida quando o estudante atinge aquela profunda humildade que está disposta a admitir: eu sou vazio, eu não sei de nada, preencha-me. Então, quando ele entrar na presença de seu professor ou encontrar escritos do seu professor, ele estará preparado para aceitar o ensino em humildade sem argumento, assim como estamos preparados para aceitar o ensinamento do Mestre, não porque há a autoridade de Cristo Jesus por trás disso, mas porque algo dentro nos diz que esta é a verdade e devemos seguir nesse caminho. Nenhum aspirante no caminho espiritual deve ser influenciado a seguir um ensinamento espiritual simplesmente porque seus amigos o abraçaram e estão entusiasmados, ou porque parece ser bem-sucedido ou popular. Isso não tem nada a ver com ele. Ninguém deve ter pressa para escolher seu professor ou seu ensino. Em vez disso, uma pessoa deve esperar até ter a convicção de que encontrou o caminho certo, que não há como voltar atrás. Então, quando lhe é revelado que este é o caminho para ela o seguirá, mesmo que seja muito difícil. Quando um aluno encontra seu ensinamento espiritual, ele deve então desistir de todos os outros e ser tão fiel a esse ensinamento e ao professor quanto ele espera que o professor seja a ele. Um estudante tem o direito de esperar de seu instrutor completa e total devoção a Deus, e também toda a assistência que ele possa dar ao desenvolvimento espiritual de seu aluno. Mas o aluno deve dedicar essa mesma devoção a Deus, ao seu professor e ao seu ensinamento, abandonando todos os outros e firmando-se em apenas um. Ninguém deve tentar montar 2 cavalos na mesma corrida. Isso nunca foi realizado com sucesso. O mestre advertiu que existem muitas pessoas que tomam o manto sobre si mesmas e estabelecem-se como o Cristo, mas que não são Cristos de modo algum. Há muitos mestres desfilando sob a bandeira da verdade que não têm nenhuma compreensão ou relação com a verdade. Ninguém pode prevenir ao outro quem são esses. O próprio aluno terá que ser guiado pelo Espírito para descobrir se o professor com quem ele está trabalhando
é aquele que deveria vir. Quando João Batista questionou se Jesus era o prometido, a resposta de Jesus foi: vai e anuncia a João as coisas que tens visto e ouvido, que cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Essa é a única prova que pode ser dada. Ninguém pode decidir por outro quais os mestres e quais ensinamentos são verdadeiros ou falsos. Cada um tem que permanecer dentro de si e medir o que lhe é oferecido, em contrapartida com o que ele testemunha como verdade demonstrável. Pelos frutos do ensino e pela vida do professor, cada um terá que determinar qual ensino é para ele. Mas ninguém deve tentar trabalhar com 2, 3 ou 4 ensinamentos ao mesmo tempo. O mestre chamou seus discípulos para deixarem suas redes, deixarem seu passado, deixarem tudo de que estavam convencidos, deixando tudo para trás para segui-lo, e ele os faria pescadores de homens. Quando uma pessoa vai a Deus, que vá numa entrega completa e rendimento completo. No começo isso não é possível, porque todo mundo tem algumas convicções religiosas, mesmo que suas convicções sejam ateístas. O estudante que se volta para a verdade descobre que muitas de suas crenças anteriores eram ensinamentos ou interpretações erradas feitas pelo homem, e que ele os seguiu somente por obediência cega e ignorância. Então, quando ele chega à verdade, ele fica chocado. Fica chocado ao descobrir que ele não pode continuar aceitando algumas das suas crenças mais queridas, porque para o seu bom senso esclarecido, elas não são verdadeiras. Algumas delas ele é capaz de se desapegar facilmente, mas a outras ele vai se agarrar com tenacidade inabalável. O desapego de tudo que o estudante considerou mais sagrado muitas vezes ocorre contra suas próprias convicções internas, contra a fé e crenças que foram armazenadas por anos e anos. Essas ele acha difícil abandonar, e assim ele tenta entender o novo, enquanto ainda se agarra ao antigo. O caminho da verdade não é fácil. Não é fácil ser um buscador de Deus, porque afinal temos que abandonar todas as nossas convicções e chegar a esse novo dia em que faremos a grande descoberta de que Deus está no meio de nós. Uma função do instrutor espiritual é revelar os princípios com os quais o estudante deve trabalhar para se erguer na consciência para uma apreensão do divino. O Mestre deu a seus discípulos um meio para isso, ao pedir-lhes que rezassem por seus inimigos, que orassem por aqueles que os manipularam maliciosamente, que orassem em segredo, que dessem esmolas em segredo e perdoassem até 70 vezes 7. Dos seguidores de Jesus, esperava-se que colocassem esses ensinamentos em prática, e assim, como ele apontou para certos princípios, hoje um professor da sabedoria espiritual recebe suas próprias transmissões espirituais e as revela para seus alunos. Tais ensinamentos não têm valor, no entanto, se são meramente comunicados do professor para o aluno. Eles tornam-se significativos e eficazes somente quando o aluno os coloca em prática.